comércio e investimentos dos países do G20. 19 países, mais a União Europeia, mais a União Africana. O G20 representa 90% do PIB do mundo e 80% do comércio internacional. É uma reunião extremamente importante e se conseguiu um consenso, um entendimento. E neste consenso, os princípios do G20 para o comércio internacional, e queria destacar aqui o que foi colocado, que é o comércio exterior como promotor de emprego, de desenvolvimento, de renda e com sustentabilidade e baseado em ciência. Então, um desenvolvimento com sustentabilidade, e isso valendo para o comércio exterior e para investimentos. Segundo ponto que eu destacaria é a OMC, a necessidade de fortalecermos politicamente a OMC, para estabelecer regras mais claras, evitar protecionismo e trazer mais critérios e fortalecer o sistema de solução de controvérsias. Nós precisamos de ter um sistema de solução de controvérsias. Para o comércio internacional, ter regras mais transparentes, claras e que todos possam segui-las. E, finalmente, destacar um fato histórico, que é o G20, ministros de comércio e investimento, a importância das mulheres no comércio no mundo inteiro. Então, pela primeira vez, foi incluído entre os princípios do G20 o fortalecimento e a presença das mulheres no comércio, e em especial no comércio internacional. Um pouco mais sobre os consensos que vocês conseguiram reunir nessas reuniões. Existiam 4 temas principais e um dos mais desafiadores para a presidência brasileira era o comércio e desenvolvimento sustentável, para estabelecer parâmetros que sejam, que o Brasil considera justo para um comércio que não seja, enfim, protecionista. Eu queria entender se, nesse sentido, os ministros avançaram em algum consenso. Olha, avançamos. Tanto é que houve um consenso, e olha que são países bem diferentes, as grandes economias do mundo, mas se conseguiu um entendimento. Primeiro, a importância do comércio internacional, a importância do comércio exterior, exportar, importar, e a importância dos investimentos, mas que isso se faça dentro de princípios. Por exemplo, a questão de não ter trabalho escravo, de você ter respeito ao desenvolvimento social e ambiental. Não é crescer destruindo o meio ambiente. Então, sustentabilidade, um desenvolvimento e investimentos que enxerguem a inclusão e enxerguem a sustentabilidade. Depois, fortalecer o multilateralismo. Nós temos fortalecer o multilateralismo. Depois, destacar também a OMC. Nós precisamos ter um sistema de solução de controvérsias. No comércio, é natural que haja conflito, mas precisam ter regras, e que as regras sejam respeitadas, e que tenha um sistema de solução de controvérsias rápido, ágil, eficaz. Então, um impulso político para fortalecer a OMC nessa regra. E a questão das mulheres. Foi incluído pela primeira vez a importância, o G20 destacou, da presença das mulheres no comércio mundial.
internacional. Apesar de chegar ao consenso, muito se falou durante o processo de negociação do consenso possível, né? Eu queria saber, a partir do ponto de vista do Brasil, tem algum ponto que gostaria de ter tido um avanço maior, teve que fazer algum tipo de concessão? Que pontos que foram negociados aí durante a reunião de hoje e dessa semana? Olha, o Brasil preside o G20. Hoje nós encerramos aqui a reunião dos ministros do comércio, do investimento. A reunião dos chefes de Estado será no próximo mês, em novembro, mas eu diria que na questão mais relevante do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, que é comércio e investimentos, foi muito bem sucedida a presidência brasileira. Conseguindo, a próxima presidência será da África do Sul. Então, a presidência do presidente Lula, frente ao G20, colocou pela primeira vez a importância das mulheres no comércio, a sua participação no comércio, colocou também princípios, e aí o princípio da sustentabilidade, desenvolvimento, mas com preservação dos recursos naturais e combate às mudanças climáticas. E o Brasil vai sediar o ano que vem a COP, aqui na Amazônia, aliás, na região amazônica, e a importância do multilateralismo, não termos ações individuais e protecionistas, mas termos regras multilaterais que todos possam segui-las, e a OMC existe para isso. O que precisa é politicamente ela ser fortalecida e naquilo que é a sua essência, que é a solução, um sistema de solução de controvérsias. Sempre vai ter controvérsia. No comércio é competição, pode ter conflito, mas precisa ter um sistema de solução de controvérsias, que seja transparente e rápido, eficaz. Obrigado. As meninas aqui sabem tudo e elas podem continuar tirando as dúvidas. Boa tarde, presidente. Só mais um, por favor. Gabriel Garcia, da CNN do Brasil. Eu queria trazer a bola aqui um pouco para o Brasil. Foi uma longa tarde de reuniões sobre comércio e trazer o Brasil nessa jogada. Quando a gente fala de comércio, logística, infraestrutura é algo essencial, e eu sei que o Brasil estuda, ainda não confirmou, uma possível adesão à Rota de Seda, a nova Rota de Seda da China. Queria perguntar para o senhor como é que estão esses estudos, se já estão avançados, e além disso, eu queria perguntar para o senhor, no aspecto do governo, na visão do governo, quais os pontos positivos e quais os pontos negativos de uma adesão. Muito se fala de uma possível questão de ameaça à soberania nacional, alguns especialistas questionam isso. Queria saber como é que o senhor vê essa questão. Olha, evidente não foi discutido no G20, essa é uma questão mais específica. O Brasil, primeiro, não tem litígio com ninguém, é o país promotor da paz, que se relaciona com todos e se relaciona bem. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, já há quase uma década. Como os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil, claro que nós queremos, o presidente Lula tem destacado a importância do comércio exterior. Aliás, o Brasil tem 1,9% do PIB mundial. Então, 98% do comércio está fora do Brasil. Então, o comércio exterior é fundamental. Os países que mais crescem no mundo é que tem comércio exterior forte, que é mão dupla, exporta, importa, exporta, importa. Você tem as suas vantagens comparativas, a população ganha com isso. Então, abrir mercado. Então, Mercosul, tinham 4 países, entrou o 5º, está entrando a Bolívia. Passaremos a ter 5 países. Depois de 12 anos, foi feito um acordo com Singapura, que ela estava presente aqui como convidada. Nós estamos muito otimistas em avançarmos entendimentos. União Europeia, EFTA,
Emirados Árabes. Temos aí um caminho pela frente muito importante de abertura de mercado. A China é um grande parceiro e o Brasil quer aprofundar esta relação com a China para ter investimentos recíprocos, comércio exterior ainda mais forte. Então, isso, um entendimento do ponto de vista de investimentos e de comércio, ele sempre pode ser melhorado. Não tem discussão específica, né, neste momento sobre se o nome é Belt and Road, não é, mas o Brasil sim deseja ampliar a sua relação comercial e de investimentos com a China, como também com os demais países. Obrigada, gente. Obrigado, presidente. Obrigado. Sim. Eu achei que valia voltar à pergunta da Amanda ali. Bom, boa tarde. Eu vou... Só rapidamente gostaria de voltar à pergunta sobre esse resultado associado ao comércio e desenvolvimento sustentável, né? Bom, o documento, então, foi adotado hoje o documento de princípios do G20 sobre comércio e desenvolvimento sustentável. É um resultado histórico, não é? O documento manda uma mensagem inequívoca ao mundo da importância do tema, confirma o compromisso do G20 com o diálogo. O documento confirma o compromisso do G20 com o diálogo, com a cooperação para que comércio e desenvolvimento sustentável se complementem, se reforcem, né? Esse documento certamente servirá de referência para futuras discussões sobre o assunto, que são absolutamente necessárias. Vale a pena também destacar que esse princípio contribui para a coerência na formulação de políticas públicas nos países do G20 e mundo afora, quando se pensam em políticas e medidas que, ao mesmo tempo, têm um objetivo de desenvolvimento sustentável e trazem repercussões para o comércio. Quando o Brasil propôs essa iniciativa, muitos julgaram que ela seria ambiciosa demais, que não seria possível obter consenso em relação a esse conjunto de princípios. Nós mesmos, né, nos perguntávamos, afinal de contas, se seria possível ou não a obtenção do consenso. Então, de fato, nós somos muito satisfeitos com o resultado, que é, de novo, histórico, porque, afinal de contas, trata de um tema que é importantíssimo nos dias de hoje e seguirá sendo por muito tempo. O que contém este documento de princípios? Talvez, Fernando, vale a pena você passar um pouco sobre o conteúdo desse documento, mas eu acho que a mensagem mais importante é essa. Os ministros de comércio do G20 responderam ao chamado da presidência brasileira e conseguiram se colocar de acordo em relação a um conjunto de parâmetros, de princípios, de balizas que devem orientar a formulação de políticas relacionadas a desenvolvimento sustentável e comércio mundo afora. Então, bom, só para comentar um pouco também sobre como a gente pensou os princípios e que também ajudou a gente chegar ao consenso, é que eles foram desenhados para se adaptar às circunstâncias atuais e futuras. A gente entende que o comércio e desenvolvimento sustentável é um tema que ainda vai amadurecer, a gente ainda vai ter várias iniciativas, etc. Então, os princípios foram feitos, desenhados pensando nisso, pensando no presente, o que a gente já tem hoje, o que está vendo, e tentando encontrar balizas e caminhos para o futuro. A gente conseguiu, então, garantir várias ideias que a gente considera que são fundamentais para que as iniciativas de desenvolvimento sustentável possam também atingir o seu outro objetivo, que é de favorecer a cooperação internacional. É um entendimento muito grande de que quando você tenta atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável, sem cooperação internacional essa tarefa é muito mais difícil, é muito mais árdua. Então esses são os elementos que os países do G20 concordam que são necessários, são importantes para se trabalhar essa cooperação internacional enquanto se pensa em medidas de desenvolvimento sustentável com impacto no comércio. Bom, a gente começa, e acho que é interessante, vocês vão todos ter o princípio em algum momento, mas é importante que eles também sejam lidos em conjunto, porque eles são realmente muito sintéticos, é importante que eles recebam, mas assim, o primeiro que a gente colocou é o direito de regular. Primeiro, não se discute que os países podem fazer suas políticas, têm direito de regular
o seu mercado e definir suas prioridades de política de desenvolvimento sustentável. O segundo, porém, é o reconhecimento de que o comércio é uma ferramenta importante para se atingir esses objetivos. Então, ao mesmo tempo, ele busca que o comércio seja considerado como um ativo positivo e que eventuais impactos negativos sejam minimizados tanto quanto possível. Então, esse é o lado do comércio. O terceiro, a gente tinha falado também, coerência. A questão da coerência e da compatibilidade, da consistência das medidas adotadas unilateralmente pelos países com compromissos internacionais, né? Os países membros do G20 têm uma série de compromissos internacionais, inclusive com as regras da OMC. Então, a reafirmação da necessidade de coerência entre o que os países fazem internamente e seus compromissos internacionais foi algo adotado aqui no âmbito desse documento. E aí, quando a gente fala também, fica bem claro que a gente está falando não apenas de regras da OMC, mas que os compromissos, que a coerência tem que acontecer, claro, conforme o caso, com todos os acordos internacionais relevantes para o tema. Né? A gente pode falar acordo de clima, a gente pode falar de outros acordos, a gente está falando aqui dos acordos internacionais relevantes, né? Dependendo do tema. Aí é um outro princípio que é muito relevante. Claro. Há um princípio muito relevante que o vice-presidente Geraldo Alckmin fez referência no conjunto de princípios, que é a necessidade das medidas serem baseadas em ciência ou em evidências de qualidade. Não é? Há muita preocupação com medidas unilaterais adotadas por países mundo afora que restringem o comércio, mas que muitas vezes não contam com uma base científica sólida. Um compromisso do G20 em fazer com que essas medidas de fato tenham respaldo na ciência é algo que contribui para que o desenvolvimento sustentável seja utilizado como uma desculpa protecionista, por exemplo. Mais um princípio, são só 9 também, então a gente vai rapidinho, de transparências e consultas. É um princípio também, esse é um princípio que abre aquela janela para a interação comercial, para a interação entre países, né, e para a diplomacia. Basicamente, os países se comprometem a dar um espaço real para comentários e para opiniões antes que essas medidas sejam solidificadas, onde fica muito mais difícil os países ou se adaptarem ou apresentarem questionamentos. Então, essa ideia é ter medidas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Elas também deviam incorporar essa dimensão da cooperação internacional na sua implementação, né, e desenvolvimento. O princípio seguinte, então, trata de soluções múltiplas o conceito é o seguinte: os países podem adotar abordagens diferentes para lidar com seus objetivos de política pública. Né? É natural, é esperado que países tenham suas próprias soluções para lidar com seus desafios. O que o princípio incorpora é a ideia de que pode haver, eventualmente, um reconhecimento mútuo, uma consideração favorável ao fato de que num outro país determinado tema é regulado de uma forma diferente da maneira como eu regulo, mas ainda assim eu não necessariamente preciso restringir o comércio por causa disso, porque afinal de contas eu reconheço que os objetivos são os mesmos, a lógica da regulação é a mesma e talvez em função disso possa haver algum tipo de reconhecimento mútuo de medidas diferentes. Isso aí também é muito importante com a dimensão do desenvolvimento. O G20 é composto de vários países de desenvolvimento. Agora a gente tem, inclusive, esse ano entrou como membro permanente a União Africana, que traz ainda mais, digamos assim, as demandas dos países de desenvolvimento que nem são entre as maiores economias do mundo. Então a dimensão do desenvolvimento reconhece a necessidade de tratar países em condições diferentes de maneira diferente, né, de respeitar, digamos, as diferenças de objetivos e respeitar as diferenças, as limitações de acordo com diferentes níveis de desenvolvimento. O princípio seguinte trata de transições justas, equitativas e inclusivas. E aqui há uma referência à dimensão também social, né, do desenvolvimento sustentável,
O Brasil defende, esse conceito, aliás, foi incorporado no documento, que o desenvolvimento sustentável precisa ser visto em suas 3 dimensões, social, ambiental e econômica. E aqui nós falamos, por exemplo, da importância de se promover o trabalho digno, de buscar inclusão, de estimular diversificação econômica, inovação tecnológica e agregação de valor. Então, a ideia é que as medidas adotadas pelos países do G20 também contribuam para esse objetivo. E o último é cooperação internacional mesmo, o nome do princípio, né? E que fala também, tem várias coisas caras aos países de desenvolvimento, fala da importância de assistência técnica, fortalecimento das capacidades e apoio financeiro aos países em desenvolvimento, conformidade com as regras da OMC e a necessidade de interlocução e digamos assim, de trazer os países em desenvolvimento para dentro das soluções que se busca atingir com as medidas de desenvolvimento sustentável. Acho que são 9 princípios. Então, esses são os princípios do G20 para comércio e desenvolvimento sustentável. De novo, um documento adotado por consenso, um resultado importantíssimo da presidência brasileira, vai ao encontro de objetivos tanto do G20, né, a presidência brasileira de forma mais ampla, mas também aos nossos objetivos no âmbito da COP, que o Brasil sediará no ano que vem. Falamos. Bom, obviamente, por favor. Nós temos 4 temas prioritários. Vocês condensaram tudo num documento só ou é um documento? São 3 documentos consensuados. Você quer falar? São 3 documentos consensuados e uma mensagem extremamente importante. Então, a gente, Felipe e eu, agora o embaixador Felipe e eu, vamos falar dessa mensagem. O Brasil é o 5º maior receptor de investimento, né? Nós recebemos 66 bilhões de dólares de investimento no ano passado, então seria natural que o tema constasse das prioridades também do G20. E também fazendo eco a todas essas questões de sustentabilidade que o vice-presidente mencionou, né? Cola também um pouco com o tema principal do G20 brasileiro, né? Que vocês vêm aqui construir um mundo justo e um planeta sustentável. Era claro que a gente tinha que trazer também uma discussão de sustentabilidade para os acordos de investimento. Então, fizemos isso, foi um resultado que também nunca havia sido feito no G20, né? A gente nunca tinha tido um texto consensuado sobre esse tema de facilitação de investimentos e desenvolvimento sustentável numa declaração ou num pacote aí consensuado pelos ministros. Isso foi feito, isso é bastante importante, porque a gente traz esse debate para o centro de discussão das maiores economias do mundo e a gente incorpora aí, ou pelo menos acolhe um mapeamento que foi feito pela UNCTAD, pela OCDE, que mostra para onde os países estão indo em termos de acordos de investimento no planeta. Não, só para acrescentar, essa frente de investimentos ela é muito importante porque esses acordos de investimento internacionais, você está vendo muita transformação na maneira como eles são negociados e o conteúdo deles. E a principal transformação que a gente está identificando é justamente na inclusão de sustentabilidade em vários desses acordos de nova geração. Então, foi muito importante ter feito esse mapeamento por parte da UNCTAD e da OCDE, que por solicitação da presidência brasileira, de maneira que a gente possa exatamente tirar uma foto da situação atual, comparando com como eram os acordos há alguns anos atrás. E com base nisso, a gente examinar no âmbito do G20 o que pode ser feito, recomendações ou uma referência que se possa ter para futuras discussões desse assunto. Boa tarde. Eduardo Davis, eu queria voltar sobre o assunto que estava comentando o vice-presidente Alckmin, a OMC. Mecanismos de solução de controvérsias rápidos, eficazes, confiáveis e tal. Todo isso existia.
há 6 anos atrás, né? E está absolutamente paralisado justamente por decisões de países que estão aqui representados no G20. Então, queria que explicasse um pouco melhor qual foi o consenso, se é que tem um consenso para essa recuperação dos sistemas de controvérsias e para a própria reforma da OMC. Obrigado. Então, só para houve consenso nos 4 temas, né? Então a gente são 3 temas que o Brasil sugeriu novos. Então a gente tem a questão do investimentos e desenvolvimento sustentável, os princípios para comércio e desenvolvimento sustentável, a questão da inclusão de gênero, né, de mulheres no comércio nacional, e o 4, que é um pouco diferente, que é um tema meio que tradicional, a gente não propôs, ele sempre vem, ele se repete, digamos assim, a todos os G20, que é esse que é o apoio do G20 à reforma da OMC. Nesse tema de reforma da OMC, a gente tratou de vários temas, a reforma da OMC para a eficiência. É claro que um dos temas centrais para a eficiência da reforma da OMC ter um sistema de solução de controvérsias funcional, ágil, como disse o vice-presidente. Nesse tema, há uma negociação em curso em Genebra, na sede da OMC, para tentar destravar, digamos, o processo que permitiria a gente ter de volta um sistema funcional. O que o G20 faz, a gente é muito ciente de que nós não somos a OMC. A OMC trabalha por consenso de todos os seus membros, a gente é um subconjunto dos membros, então o G20 não se arroga nunca a ideia de dizer como que a OMC deve fazer ou deixar de fazer. Mas o que a gente dá, e geralmente é uma coisa que a gente faz ano a ano, é tentar dar impulso político e fortalecer. Olha, então o que tem no nosso consenso, no nosso texto, é de novo um reforço da ideia da necessidade que temos que voltar a trabalhar e continuar trabalhando para a reforma da OMC e para restabelecer o sistema de solução de controvérsias, e reforçamos de novo o prazo que é final de 2024. A gente espera, a gente reforçou, colocou essa deadline, manteve a deadline de final de 24. Mas o trabalho precisa ser feito, né? A negociação tem que ocorrer. É isso, então essa é... Só uma dúvida rápida. Na parte dos acordos de investimentos, falou do mapeamento da OCDE e tudo, conseguiu consenso, então, na vinculação dos desacordos com a sustentabilidade nesse documento? Só para... eu não sei se eu entendi direito. Essa também é sustentabilidade, outra. O que foi feito é o seguinte, foi feito um mapeamento, então, os países, vários deles mencionaram que seria uma excelente base para você continuar as discussões nas próximas presidências, né? E você vê os parâmetros em que esses assuntos estão sendo discutidos lá dentro. Então, houve um consenso na medida em que se entendeu que é uma excelente base para uma discussão futura. Esse debate continua. Boa tarde, gente. Luísa do Jota. O vice-presidente citou hoje, na abertura, sobre o apoio financeiro das economias mais ricas nesse contexto. E eu queria entender se houve avanço e quais avanços houve sobre financiamento climático, considerando principalmente que o novo objetivo coletivo quantificado vai ser a pauta da COP no mês que vem, né? Queria entender de vocês como percebem essa discussão, se houve discussão sobre isso. Rapidamente aqui, foi uma reunião de ministros de comércio, investimentos, financiamento climático, não fez parte da pauta. Houve, no entanto, no contexto do documento de princípios sobre comércio e desenvolvimento sustentável, uma referência ao final como um dos princípios, o princípio da cooperação, que ressalta a importância da cooperação técnica e também da cooperação financeira para que os países possam avançar suas agendas de comércio e desenvolvimento sustentável. Secretário, eu queria só que a senhora falasse um pouquinho do acordo em relação às mulheres, que vocês não tocaram ainda. Claro. Bom, como o vice-presidente falou, a priorização do tema mulheres no comércio internacional é algo inédito no âmbito do G20, particularmente no âmbito do Grupo de Comércio e Investimentos. O que a presidência brasileira se propôs a fazer e conseguiu obter como resultado foi um compêndio das melhores práticas dos países do G20 a respeito de iniciativas, políticas, medidas que contribuem para aumentar a participação das mulheres no comércio. Nós trabalhamos com B20
de forma estreita, B20, o braço empresarial do G20, que realizou uma ampla consulta nos países do G20 para identificar quais as principais barreiras que as mulheres enfrentam para participar de forma mais ativa no comércio. E aí o que aconteceu foi que os membros do G20, os governos, identificaram que políticas, que medidas estão adotando para lidar com essas barreiras. Por que isso é importante? Isso serve de base para inspirar políticas mundo afora para ampliar a participação das mulheres no comércio, que de fato é muito pequeno. No caso do Brasil, por exemplo, apenas 14% das empresas exportadoras são lideradas por mulheres e nós temos implementado programas para de fato fazer com que mais mulheres se beneficiem do comércio internacional. A experiência brasileira naturalmente foi compartilhada e há uma troca de experiências, de ensinamentos, de lições, que é algo que vai ficar, né? É um legado da presidência brasileira no âmbito do G20, que certamente será continuado no futuro em diferentes fóruns. Obrigada. É só sobre o formato? Só uma dúvida final sobre o formato. A ideia é que esses 4 documentos sejam anexados ao comunicado dos líderes na cúpula, é isso mesmo, né? Então, acho que eu acho que eles vão ser circulados agorinha, deve estar numa nota e tal, eles vão ser circulados. Mas eles também, então, 3 deles vão ser anexados, os que têm materialidade vão ser anexados à declaração de líderes, e o próprio documento, os princípios serão anexados, o compêndio, que é um compêndio vistoso, grande, grosso, também será anexado, etc., à declaração de líderes, ou seja, a modalidade de interação que a gente optou com a reunião com a cúpula é essa, né, de preparar documentos para serem, digamos, anexados pelos líderes. Eu queria retomar a pergunta que eu tinha feito para o vice-presidente Alckmin, né, sobre justamente esse consenso possível. O Brasil tinha ambição de uma linguagem mais forte em algum aspecto, teve que abrir mão embora, né, fosse muito ambicioso, tivesse toda essa questão, ficou aquém ou dentro do que o Brasil esperava? Se pudesse falar um pouco das divergências também. O G20, naturalmente, ele gera suas divergências. Assim, o papel da presidência é conceber um papel, um início, né, digamos, da discussão, que a gente entenda que vai caminhar para o consenso. Nunca, na história do G20, o primeiro papel que se apresenta vai ser adotado. Então, o que esse papel reflete, na verdade, é a interação, mas, primeiro, do lado positivo, realmente uma convicção, uma força de vontade, um comprometimento político de vários países de encontrar um meio comum para se expressar e para encontrar balizas para isso. Agora, ao longo do processo, é claro que a gente tem, não é só o Brasil que faz concessões, né? Os países fazem concessões a demandas, por exemplo. Quando o Brasil apresenta um texto, vem um outro país e apresenta, não, eu queria isso e mais aquilo. Aí os outros países, não, isso aqui, ou aquilo não dá. Ou isso. É uma negociação realmente multilateral, num ambiente menor, de 20 países, às vezes também facilita ficar mais fácil. Mas múltiplos países, vários países, acho que todos os países tiveram que ceder um pouco no que queriam, mas também logramos, né, como grupo, esse consenso que é bastante relevante. Ao lerem o documento, vocês vão ver. Deixa eu só fazer um comentário sobre sua pergunta. É isso, acho que são países extremamente heterogêneos, cada país tem sua visão de mundo, né, de comércio, de investimentos, cada um tem suas próprias regulações internas e a negociação para gerar consensos ela é duríssima. Então, eu acho que esse recado que o G20 brasileiro passa para o mundo, que houve geração de consensos aí em 4 grandes assuntos e 3 deles inéditos. Então, mulheres, como a secretária Tatiana falou, é um legado. Os princípios de comércio e sustentabilidade, que são um tema que né, todo o mundo inteiro fala hoje, é outro legado. E a discussão de sustentabilidade e investimento é um outro legado que também nunca havia sido feito. Então, são 3 grandes temas inéditos e mais um tema que é extremamente importante e caro para o Brasil, que é o mecanismo multilateral de comércio e o funcionamento da OMC. Então, enfim, eu acho que todos nós aqui saímos
bastante satisfeitos com os resultados que a gente atingiu hoje. 4 temas, 3 inéditos e 3 legados bem relevantes aí para os próximos G20 e para o mundo. Eu queria saber, em relação a... Vocês comentaram um dos princípios, falava ali da questão de protecionismo. Eu precisava voltar nele aqui, mas não achei. Como que isso dialoga com acordos ou com medidas que estão sendo discutidas mundialmente, como a lei de desmatamento europeia? O quanto que isso molda para o futuro, né, um tipo de acordo como esse feito no G20? Bom, acho que como já tinha falado também nas conversas preparatórias, a gente preparou, nenhum princípio vai descrever exatamente uma lei, não é assim que o G20 operaria e não era essa a nossa intenção. O que a gente buscou fazer foi trazer o aspecto positivo do comércio. Olha, comércio isso é um consenso também, é uma ferramenta importante para você conseguir os seus objetivos de desenvolvimento sustentável. E ao promover isso, promover o comércio, também ficar atento, isso os países complementaram a ficar atentos a buscar minimizar impactos negativos. Aí tem em outros aspectos também, o aspecto da transparência, da possibilidade de comentar e interagir com decisões, né, com legislações presentes e futuras sobre nessa interseção, né, de comércio sustentável, também é um dado importante e relevante. Claro que ela vai funcionar mais para frente, né, porque é um comprometimento de interação na medida que está fazendo novas legislações. Mas são todos os princípios ajudam a entender e ajudam a colocar balizas no que a gente acha que balizas importantes, né, para preservar, evitar a proliferação de medidas unilaterais totalmente diferentes, às vezes descasadas, e preservar a ideia de cooperação internacional como uma maneira de permitir a melhor consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Gente, obrigada. Eu vou publicar agora no grupo de setoristas aí os documentos, tá bom? E a gente tem os princípios e o documento em papel também, caso vocês precisem. Obrigada, secretário.